E aqui estou eu de novo, no divã. Escolher a terapia não é um processo fácil, mas muito mais que escolher a terapia é assumir-se no lugar de alguém que precisa de uma escuta respeitosa, de uma escuta sem julgamento, de uma escuta por muitas vezes empática, para que possamos nos entender, né, como identidade que se faz ao longo da sua trajetória de ser e estar no mundo. Vim na primeira sessão, pensei. As coisas que o terapeuta me disse foram fenomenais. Pensei praticamente a semana inteira. Ou se pensei, né? E sabe que ouvindo o terapeuta falar desta coisa de sermos melhores e não estarmos prontos e de entendermos que tudo melhora na medida em que nos resolvemos por dentro, eu me lembrei de uma história do nosso saudoso Rubem Alves, e lá vem ele de novo, né? Muito interessante, que eu queria compartilhar aqui no divã, porque afinal de contas, esse divã é meu. E se é meu, eu posso dizer o que eu quiser. Ninguém tá me ouvindo. Penso que não, né? Sabe que Rubem Alves disse uma vez que convidado, né, para participar de uma atividade educacional como palestrante, né, numa condição já, né, limitada, né, porque já tinha agregado uma certa idade, ele vai fazer a sua fala. Olha que interessante isso. Ele vai fazer sua fala e, para variar, né, acontece aquilo que todos nós já presenciamos ou ouvimos alguém comentar. A plateia não fixava, né, a discussão do nosso Rubem Alves. Quanto mais o Rubem Alves tentava chamar a atenção da plateia, mais a plateia fazia aquele barulho horroroso do pacotinho, sabe, de salgadinho que a gente leva para comer durante isso, ou a lixa de unha, tava ali, todo mundo presente, cada um no seu quadrado, mas ninguém no coletivo e na escuta de aprendizagem do nosso saudoso Rubem Alves. Afinal de contas, também dá para pensar, né? Quanta gente vê sem enxergar e quanta gente escuta sem internalizar nada, né? Uma boa pedida. Mas olha que interessante, né? Rubem Alves estava dizendo que o desafio das pessoas é entender que nós não podemos colecionar competências, colecionar valores, nós temos que conectar, né? O grande desafio hoje nosso como identidades em processo de reencontro, em processo de autocriação, porque nós estamos num processo de reinvenção, é justamente, né, entender que o meu saber precisa se aliar ao saber do outro, que conectado ao saber do outro faz o que ele chama de teia de saberes. E aí a gente tem uma comunidade de aprendizagem, uns compartilhando com os outros elementos de viver, né? Lembro aqui também agora da nossa Clarice, né? Usar as roupas de viver. E olhem que interessante, né? Uma professora na palestra, incomodada, irritada, porque Rubem Alves dizia que a escola tinha esta atribuição, né, que era ajudar a pensar, né, pessoas para além dos conteúdos, que era ajudar a pensar os valores que constituem os sujeitos. Ela gritou e disse o seguinte: eu quero falar porque eu estou engasgada. Não perdoou, gente. Não perdoou. Rubem Alves parou, a plateia toda ficou apavorada, porque sempre na plateia tem, né, aquela sujeita ou aquele sujeito, vocês sabem bem disso, que se chama de sincera. Sincera vem do latim, sem cera, né, aquele que não tem cera, que não tem máscara. Essa não tinha desconfiômetro, mas tudo bem, né? Olhem a loucura. Ela olhou para o Rubem Alves e disse assim: muito fácil. É muito fácil ser palestrante e ficar dizendo que tem que ser assim, que tem que ser assado. Vai para a realidade. Vai lá ver aqueles alunos. Vai ver a dificuldade da escola de se manter, né? Rubem Alves quietinho,
E ela foi incisiva e foi falando e foi falando. Falou uns 15 minutos, gente. Depois de 15 minutos, a plateia muda. Rubem Alves olhou para ela e disse o seguinte: professora, a mesma jaula que tranca os tigres também tranca o domador. Ou o domador aprende a lidar com os tigres, ou os tigres comem o domador. Ou seja, né, não dá para se lamentar. Nós temos que aprender que lamentar-se é muito pouco diante da realidade que exige de nós uma postura efetiva diante dos desafios, das incertezas e de todos os atravessamentos que a gente vive, né? Shakespeare já dizia: o mundo não para a gente juntar os caquinhos. Ou seja, né, que nós tenhamos a coragem de entender que este tempo que urge, né, ele não nos dá possibilidade de só se lamentar, né? Nós temos que trabalhar com uma coisa que eu acho fantástica, que é posicionamento. Aliás, né, biblicamente falando, né, e aí vamos pensar um pouquinho, lá, né, num trecho bíblico, diz que Deus vomitará os mornos, né? Ou você é quente ou você é frio. Quer dizer, é preciso decidir, né? E a gente vê na pós-modernidade líquida e a gente vê na sociedade contemporânea uma dificuldade enorme das pessoas se posicionarem, das pessoas decidirem, das pessoas mobilizarem os seus trajetos como protagonistas que são. É muito mais fácil eu terceirizar o meu fracasso. Terceirizar o meu fracasso. Não deu porque a culpa era, né? Não, eu não me assumi como identidade humana e terrena porque, né? E aí nós vamos fazendo um jogo perverso, não com o outro, mas com nós mesmos. Nós vamos nos auto-sabotando num processo de negação explícita de nós mesmos. Porque cá para nós, todos nós conhecemos e reconhecemos que alguém que é rabugento, mal-humorado, rancoroso, né, traz em si um azedume de negação de si mesmo. Então, o grande desafio nosso, né, é justamente pensar que, se Deus vomitará os mornos, decida-se, quente ou frio, ou hora quente ou hora frio. Agora, vir com aquele joguinho, né, de vitimização, num tempo onde nós precisamos de protagonismo, onde nós precisamos de decisão, é fundamental. Então hoje na terapia, sabe, eu fiquei pensando, que a minha mãe querida, quando dizia o seguinte, né, levanta daí e anda, ela não estava falando da Bíblia, levanta e anda. Ela estava falando de um sujeito que tinha uma realidade, de um sujeito que vivia num contexto e que não podia usar pretexto. O contexto não era pretexto. Ou seja, né, ou eu era protagonista da minha história e reconduzia a vez por todas a minha trajetória e fazia aquilo que o Rubem Alves diz, né, que é fundamental que a gente faça, reconhecer que lamentar não dá conta, ou vamos tomar o Cortella, que escreve um livrinho que pergunta qual é a sua obra. Afinal de contas, qual é a sua obra? Né? Quando a minha mãezinha dizia levanta e anda, eu não entendia que eu achei que ela estava falando da Bíblia, gente, não era. Ela estava dizendo o seguinte, meu querido, não se vitimize. Não se vitimize. E também não reclame depois, né, se você ficar com a sobra. Porque sobra é pra gente indecisa. Porque resto é pra gente que não é protagonista. Então, às vezes, nós dizemos que, né, o que nos sobrou é isto, mas o que nos sobrou é consequência legítima de atos que nós tomamos para nós, de vitimização, assumindo superficialidades para dar conta da expectativa social, para dar conta da expectativa da família, para dar conta da expectativa de um monte de gente. Nós viramos e nos tornamos hospedeiros da expectativa dos outros. E quando a gente, né, se dá por conta, a nossa trajetória terrena se esvaiu, né, e nós não fizemos obra legítima nenhuma. Então cá para nós, né,
Na minha segunda sessão, eu preciso dizer para vocês que eu reconheço, né, que é preciso levantar e andar. E reconheço mais, né? Se realmente a mesma jaula que tranca os tigres também tranca o domador, o negócio é o seguinte, né? Vamos aprender, né, a domar. Vamos aprender a domar. Vamos aprender a sermos movimento. Vamos aprender a movimentar-nos numa perspectiva de sermos versões melhores de nós mesmos, né? Então hoje eu acho que a terapia, eu não acho, eu tenho certeza que a terapia não me fez só eu me recordar da minha mãe. A terapia fez eu me recordar do quanto, numa sociedade superficial e carregada de teias de hipocrisia como a nossa, é fundamental que a gente tenha elementos de posicionamento. Pegue o seu chicote, porque os leões estão ali. Pegue o seu chicote, porque os dragões estão aí, né? Deus vomitará os mornos, né? Quer dizer, ou quente ou frio, você precisa decidir, né? Então o que fica dessa segunda sessão, para mim, né, e eu não vou contar para ninguém, né, é que não dá, na pós-modernidade líquida, para não ter posicionamento, para não ser efetivo, para não ser presença, para não ser ruptura, para não marcar na condição de protagonizar a nossa história. E aí, eu saio daqui muito feliz, porque eu vou voltar na terceira sessão. Mas não esqueçam, eu não vou esquecer, nada de poltronice, nada de ficar na poltrona se colocando como vítima, né? Levanta e anda, e faz com que você tem o melhor. Essa é a grande saída. Vamos fazer com que temos o melhor, né? Um abraço gigante, agradeço meu terapeuta pela reflexão, né? E voltaremos na terceira sessão. Um beijo e fiquem bem.